Irmãos, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Quantos acharam podem dizer amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Queria que você contasse comigo quantos verbos permanecer vão aparecer a partir de agora. Vamos lá, irmãos? Amém? Permanecei, 1. Amém? Diga 1. Em mim. E eu permanecerei em vós. 2. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu prazer esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesse momento será mais uma vez explicada e compreendida pelo teu Espírito Santo em nossos corações. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Queremos muito ouvir a tua voz. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Queria começar essa palavra hoje fazendo uma pergunta para você. Quem aqui já andou de montanha-russa? Ok? Montanha-russa. Aqueles brinquedos de parques, né? Você sabe por que o nome é montanha-russa? Porque foi criada na Rússia, né? Montanha-russa, porque foi criada na Rússia, e é verdade. No século XVI, no século XIV, até o século XVI, a Rússia, eles tinham blocos de gelo que as pessoas escorregavam montanhas abaixo, em altas velocidades. E, inclusive, os franceses, inspirados nessa questão, né, da Rússia, eles criaram um brinquedo que são trilhos nas montanhas que correm em alta velocidade. Inclusive em Miguel Pereira fizeram um trilho desse agora recentemente, quem soube ou quem foi lá já, né? Que você senta naquele trilho e faz aquelas voltas assim, né? Então, daí inspirado o brinquedo chamado montanha-russa, né? E quando a gente associa esse brinquedo à nossa vida, a gente fala que muitas vezes a nossa vida é como uma montanha-russa. É uma vida feita de altos e baixos, né? E quantas vezes nós estamos numa velocidade tão grande, né? E vivendo fortes emoções. Mas você sabe, quando nós falamos de vida com Deus, quando nós falamos de vida espiritual, de comunhão com Deus, nós precisamos entender que o propósito de Deus é que nós tenhamos estabilidade. Diga estabilidade. Não é a vontade de Deus que eu e você vivamos numa gangorra espiritual. Não é a vontade de Deus que a gente viva numa montanha-russa espiritualmente falando. A vontade de Deus é que nós sejamos plantados como árvore junto ao ribeiro de águas, cujas as folhas não secam, não murcham e dão frutos na estação própria. Amém, meus irmãos?
A vontade de Deus é que nós sejamos como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida com abundância, que tenhamos vida plena e desfrutemos dessa vida em todas as áreas, não é? A vontade de Deus é que a gente permaneça. Diga: a vontade de Deus é que eu permaneça. Nós acabamos de ler o Evangelho de João, capítulo 15, onde 11 vezes eu contei com você o verbo permanecer. E nessas 11 vezes, não é? A maioria desses verbos está no imperativo, ou seja, é o Senhor dizendo para mim e para você: permaneça. Ele não está falando para a gente lutar, Ele não está falando para a gente gritar, Ele não está falando para a gente se desesperar, Ele está falando para a gente permanecer. Se Ele diz que a gente precisa permanecer, significa que tem que ter uma predisposição pessoal minha diante da vida. Porque se Ele diz que nós temos que permanecer, Ele está dizendo que é muito fácil a gente desistir. É mais fácil a gente desistir, jogar a toalha, parar com tudo, do que a gente perseverar e permanecer. Talvez você esteja lidando no seu trabalho com um chefe difícil, um patrão difícil. Talvez você está vivendo uma situação difícil e talvez você pense assim: quer saber, eu vou sair desse trabalho. Quer saber, eu vou acabar, não dá mais. É normal. A gente tem esse sentimento, essa tendência. Talvez você está lidando com um projeto na sua vida que você começou, não conseguiu terminar, e talvez você pense assim: eu vou desistir. Talvez você está vivendo uma crise que tem se estendido por muito tempo, e tantas coisas têm acontecido, e você não vê resultado, e você pensa: eu vou parar agora. Então, quantas coisas têm acontecido para nos tirar da nossa estabilidade? Quem está compreendendo até aqui, meus irmãos? Você consegue ver isso na sua experiência? Então o Senhor Jesus, ele chega nesse texto, e esse texto é um momento crucial do Evangelho, Evangelho de João, capítulo 15. Na verdade, esse texto está dentro de um contexto, ele não começa no Evangelho do capítulo 15, na verdade ele começa no capítulo 13 de João. Olha o que diz a palavra, no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 1. Preste bem atenção, o contexto que o Senhor Jesus deu essa explicação para os discípulos. Ele diz aqui: ora, Evangelho de João capítulo 13, versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo tomado os que estavam no mundo, os amou até o fim. Então veja, era a festa da Páscoa, uma festa judaica, onde eles comemoravam a saída do Egito. Nessa ocasião, nessa festa, o Senhor reúne com os seus discípulos para fazer a ceia, onde ele pega o pão e ele pega o suco de uva, o vinho, para falar que aquele pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue. Aquele é o último, praticamente um dos últimos momentos que o Senhor ia estar com os discípulos. Logo após aquele momento, ele iria ser preso e crucificado. Então, praticamente, aquele momento era o último momento que o Senhor Jesus ele vai estar com os discípulos, que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. E no capítulo 15, dentro desse contexto, ele vem e fala sobre permanecer. Tanto é que no versículo 33, olha o que diz o versículo 33, irmãos. Em versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou Simão: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, vocês não podem seguir agora, mais tarde porém me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Versículo 38, respondeu Jesus: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então o que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, agora eu estou com vocês, mas daqui a pouco eu não vou estar mais. Caminhei com vocês durante todo esse tempo, ensinei vocês, vocês aprenderam comigo, mas agora vocês estão me vendo, daqui a pouco vocês não me verão mais. Tanto é que lá no capítulo 14 do Evangelho de João,
no capítulo 1, olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, eu vou preparar lugar. Vocês estão acompanhando o raciocínio, amém, irmãos? Então aquele contexto onde ele fala 11 vezes permanecer, é precedido por uma despedida, é precedido por uma palavra de despedida. Aí no capítulo 16, lá na frente, eu não vou ler agora com vocês, mas ele vai dizer: olha, não se escandalizeis, porque vai chegar a hora em que as pessoas vão nos perseguir, as pessoas vão perseguir vocês, e vão ser tempos difíceis. Então veja, meus irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: olha, está chegando a hora da minha partida, eu não estarei mais com vocês fisicamente, vocês vão se sentir sozinhos, serão perseguidos, sofrereis aflições de todos os tipos. Tanto é que no mesmo contexto ele vai dizer: nesse mundo tereis aflições. Nesse mesmo contexto ele diz: eu não vou deixar vocês sozinhos, enviarei o Espírito Santo Consolador. Nesse mesmo contexto ele vai dizer: olha, vocês serão perseguidos e vocês vão sentir vontade de desistir, vocês vão sentir vontade de parar, mas eu tenho uma palavra para vocês. Aí ele entra no capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta para que dá mais fruto ainda, ele limpa para que produza mais fruto. Ele vai dizer: olha, eu não estarei com vocês fisicamente, mas vocês estarão ligados a mim espiritualmente, porque eu continuo sendo a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ele vai dizer: olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam na videira, permaneçam na minha palavra, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Ele fala várias vezes: permaneça em mim, permaneça no meu amor, permaneça nos meus mandamentos, permaneça em mim. Não desista, permaneça, permaneça. Virão tempos difíceis, virão aflições, virão lutas, virão provas, acontecerá coisas onde você vai se ver no momento e você vai pensar: eu quero desistir, eu não aguento mais. Mas a palavra que eu quero que vocês lembrem é: permaneça, permaneça, permaneça. Tudo que o diabo quer é ver você desistindo, tudo que o diabo quer é ver você jogando a toalha e vendo você embora. Mas a palavra que eu tenho para você é: permaneça, 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 permaneça. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Você vai pedir tudo que você quiser e será feito. Permaneça nas minhas palavras. E no final, no versículo 11, ele vai dizer: eu tenho dito essas coisas para que o meu prazer esteja em vós. Para que o meu prazer esteja em vós. Irmãos, nós não podemos perder o prazer da vida, nós não podemos perder o prazer de viver, nós não podemos perder o prazer de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. Nós não podemos perder esse prazer, essa satisfação. Ele fala: eu estou dizendo isso para que você entenda, para que a vossa alegria seja completa. Quem está recebendo essa palavra aqui? Deus tem uma alegria para cada um de nós. Essa alegria não é pela metade, é uma alegria completa. Mas essa alegria para quem ouve as palavras dele, essa alegria para quem permanece na vontade dele, essa alegria é para quem não desiste. Diga para o irmão que está ao seu lado: permaneça, não desista, permaneça. Hoje batizamos aqui 20 irmãos, 23 irmãos. Eu tenho uma palavra para cada um de vocês. Nesse mundo vocês vão ter aflições, vão ter lutas, vão sofrer retaliações, mas permaneça. A tentação vai vir, o inimigo vai jogar sujo com vocês, vai jogar pesado com vocês, vai colocar um prato de ofertas para vocês, mas diga não. Permaneça na presença de Deus, permaneça na casa de Deus, permaneça na palavra de Deus.
Então, como que nós precisamos permanecer e em que circunstâncias nós precisamos permanecer? Ou melhor, o que eu preciso saber para permanecer? Amém, meus irmãos? O que nós precisamos aprender aqui com esse texto para lembrarmos nos momentos mais difíceis a não desistirmos e a permanecermos? Então, em primeiro lugar, guarde isso, anote isso, não sei como você vai registrar, se você vai gravar, vai tirar foto, vai escrever, mas isso é para você não esquecer. Número 1, permaneça quando desistir for o caminho mais fácil. Permaneça quando desistir for aparentemente a melhor decisão. Quem está compreendendo, meus irmãos? Foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse. Olha, quando vier a perseguição, quando começarem a perseguir vocês, vai ser muito mais fácil desistir. Inclusive Pedro vai até me negar. É muito mais fácil negar. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil sair correndo. É muito mais fácil, diante do menor desconforto, a gente desistir. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que está me ouvindo aqui hoje. Nem tudo vai ser fácil. Nem tudo vai ser mamão com açúcar. Nem tudo vai sair do jeito que nós gostaríamos. Às vezes, por algum tempo, vai tudo bem, mas de repente as coisas mudam. É verdade ou não é, meus irmãos? Às vezes está tudo tranquilo, mas de repente levanta a tempestade, vem o vento. É nesse momento que nós somos tentados a desistir, a entrar no caminho da desistência. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 31. Presta atenção. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Olha o que diz o versículo 32. Em que vem a hora em que já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e vocês vão me deixar sozinhos. Olha só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham paz. Tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham paz. No mundo vão te perseguir, vão caluniar você, vão ser injusto com você, mas eu estou falando isso para você ter paz em mim. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paz não é ausência de guerra, não é ausência de aflições, não é ausência de lutas. Paz é a presença daquele que nos garante, é daquele que nos apoia, é daquele que nos socorre, é daquele que segura na nossa mão para a gente não cair. Paz não é a gente tropeçar e não cair, a gente vai tropeçar e vai cair, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar prostrado, porque a palavra diz: eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te levanto e digo: não temas, eu sou contigo. Paz é isso, é saber que no meio da tempestade tem alguém dentro do meu barco que pode acalmar a tempestade e fazer cessar essa guerra num estalar de dedos. Isso é paz. Mas só desfruta da paz quem permanece. Só desfruta da paz quem não sai correndo covardemente diante das lutas, das ameaças e das aflições. Eu não quero ser um covarde, eu quero ser um corajoso que permanece. Eu quero ser aquele que sabe de quem Deus, em quem eu tenho crido. Deus me chamou, eu vou permanecer. Quem tem que correr é o diabo, quem tem que sair é o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a gente tem que crer, irmãos, e acreditar, permanecer. Permaneça. Não é fácil, mas temos que permanecer. Nós vivemos num contexto, vivemos numa época onde as pessoas desistem muito facilmente das coisas. O nosso maior desafio é não desistir. Antigamente, por exemplo, quando se quebrava um aparelho doméstico, eu lembro quando se quebrava um ferro de passar roupa, ou um liquidificador, a gente pegava aquele aparelho e levava numa loja, sim ou não? Antigamente tinha, hoje nem tem mais essas lojas, é verdade ou não é? Antigamente tinha, ainda passava um moço com uma bicicleta que fazia um barulho para consertar panela de pressão. Você pegou essa época, não? O moço sumiu, tadinho. Falaram que quando ele passava na rua alguém ia morrer. Eu falei, será que ele morreu? Não, ele está vivo por aí. Mas antigamente tinha, quem pegou essa época? Nossas crianças nunca vão saber o que é isso.
Mas hoje, por que acabou a profissão? Porque hoje você quebra um liquidificador, você quebra o ferro de passar roupa, você pensa o quê? Comprar outro. É muito mais fácil jogar fora. É muito mais fácil acabar com tudo, é muito mais fácil falar, vamos tentar outro, acabou. A gente não para consertar, a gente não para rever, a gente não para ver aonde pode estar dando mau contato, a gente não para ver aonde foi que eu errei, a gente não para ver aonde foi que eu não vigiei. A gente é melhor jogar fora. É melhor jogar fora. É melhor sair do trabalho, é melhor acabar com o casamento, é melhor acabar com tudo, é melhor dar um delete. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você. É melhor você parar, é melhor você rever, é melhor você ouvir, é melhor você perguntar, é melhor você falar, Senhor, me ajuda. É melhor falar, Senhor, tem misericórdia de mim, segura na minha mão, não me deixa desistir, não me deixa ir embora de casa, não me deixa, Senhor, jogar tudo para o alto e perder talvez a oportunidade da minha vida. Se você para, se você desiste, se você não insiste, se você não permanece, se você não cria resistência, que vai ser necessário para um outro momento da sua vida. A vida é igual um jogo de videogame, você tem que vencer um chefão para passar para a próxima fase. E se você não passar para a próxima fase, vencendo aquele desafio, você não passa com novas habilidades ou novas skills, como é famoso agora hoje falar. É porque habilidades são skills. Ou seja, você não passa com novas habilidades. E me perdoe a expressão, na vida não tem... eu ia falar uma palavra aqui, mas eu não posso falar. Quando a gente jogava videogame, a gente falava assim, usa esse recurso, que é um atalho... macete, pronto, é isso aí que eu quis dizer. Na vida não tem atalho. Na vida... tem que passar pela prova, tem que viver a experiência, tem que ganhar resistência, não pode correr, tem que permanecer, porque é permanecendo que a gente cresce, é permanecendo que a gente aprende, é permanecendo que a gente avança, é permanecendo que a gente ganha força. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, meus irmãos, olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, aleluia. Não traz confusão, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então essa luta vai trazer experiência, vai trazer perseverança, vai trazer esperança. Então não desista permaneça quando desistir for o caminho mais fácil. Permaneça quando pedir o divórcio for o caminho mais fácil. Permaneça quando brigar com todo mundo for o caminho mais fácil. Permaneça de boca fechada quando gritar, espraguejar for o caminho mais fácil. Permaneça quando revidar por causa de uma injustiça for o caminho mais fácil. Porque Deus é quem julga as nossas causas. A palavra diz, põe um guarda na minha boca, Senhor, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha também falar aquilo que não é necessário. E quantas vezes a gente está desistindo muito fácil por coisas que facilmente nós falamos. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala, permaneça. 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 Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Deus é contigo. Deus não te trouxe até aqui para você morrer na praia. Quem abriu essa porta para você foi Deus, e quando Ele quiser, Ele fecha. Não fecha a porta antes do tempo. Por isso que nos leva ao segundo ponto. Permaneça até saber qual é a vontade de Deus. Diga, eu preciso permanecer até saber qual é a vontade de Deus.
Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38. O Senhor Jesus passou por isso que você está passando. Ele sabe o que é isso. Ele sabe. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Quem é que está falando isso, meus irmãos? O Senhor Jesus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. O que ele fez, meus irmãos? Orando. Irmão, Jesus orou. Jesus era filho de Deus. Jesus era Deus. E ele orou. E por que a gente não ora? E por que a gente quer se dar ao luxo de não orar? Ele orou no momento de tristeza. Significa que no momento de tristeza é onde nós mais temos que orar. Mais temos que buscar. E olha o que diz o versículo. E como é que ele orou? Fala: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meu Deus, meu Pai, se possível for, não deixa eu passar por isso não. Mas Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer. Você já perguntou qual é a vontade de Deus? Você já perguntou se é isso mesmo que Ele quer para você? Você já falou isso para o Senhor? Então nós temos que permanecer. Permanecer como? Orando, até saber qual é a vontade de Deus. Semana passada eu falei sobre o povo que saiu do Egito, atravessou o Rio Jordão, o povo dos pés molhados, e entrou em Canaã. Quem lembra disso? Mas antes eles saíram lá do Egito, 40 anos atrás. E Deus fala para Moisés, quando o povo sai do Egito e está próximo de atravessar o Mar Vermelho, Faraó vem atrás. E Deus fala para Moisés assim: Moisés, volta por esse caminho aqui. Faraó estava vindo atrás, eles tinham que ir para frente, mas Deus mandou eles voltarem. Moisés, volta e pega um outro caminho. Mas Senhor, se eu voltar, eu vou estar perto do inimigo. Moisés, volta. Aí chegou uma hora que Deus fala para Moisés assim: Moisés, agora para. Fica quieto, Moisés. Fala o povo para parar. Senhor, a gente voltou e agora tem que parar. Aí tá bom, obedece. Mas depois eu falo assim: Moisés, diga o povo para marchar. É hora de avançar. É hora de ir para frente. Irmão, tem hora que Deus vai mandar a gente voltar. Tem hora que Deus vai falar para a gente parar. E tem hora que Ele vai falar para a gente avançar. Permaneça até ouvir qual é a vontade de Deus para a sua vida. João capítulo 15, versículo 5, olha o que a palavra diz, irmãos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim, o que ele diz aí, meus irmãos? Nada podeis fazer. Aqui fala da nossa dependência, aqui fala da nossa incapacidade, aqui fala da nossa limitação. Ele fala: sem mim você não é nada, sem mim você não pode nada. Sem mim você não pode fazer nada. Fazer, irmãos, é trabalhar, é liderar, é administrar, é lidar com conflitos, é construir, é tudo. É educar filhos, é lidar com situações difíceis no casamento, é lidar com situações difíceis no trabalho, é lidar com situações difíceis com funcionários, é lidar com situações difíceis na igreja. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, nada. Quem está recebendo essa palavra aqui, diga glória a Deus. Então o que nós temos que fazer? Orar. Diga para o teu irmão assim: irmão, vamos orar mais? Vamos buscar mais a vontade de Deus? E quando você estiver orando, fala: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha. Senhor, não fui eu que escolhi estar nesse lugar. Senhor, não fui eu que abri essa porta. Senhor, não fui eu que vim aqui sozinho. O Senhor que me trouxe. Eu me submeto à Sua vontade.
Quando for mais difícil desistir, ore. Quando for mais difícil pedir o divórcio, ore. Quando for mais difícil pedir demissão, ore. Ou melhor, quando for mais fácil pedir demissão, ore. Quando for mais fácil jogar tudo para o alto, ore. Quando for mais fácil separar, ore. Amém, meus irmãos? Eu gosto muito daquela frase do caminhão que diz assim: ora que melhora. Aí a frase fala assim: orou, melhorou, melhorei. Quando eu oro, eu melhoro. Você pode repetir isso? Quando eu oro, eu melhoro. Pergunta o irmão: orou? Fala para ele. E ele vai dizer: olha, eu digo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. João 16:33. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha paz. Irmãos, a pior coisa que tem é você estar num lugar sem paz. A pior coisa que tem é você estar num trabalho sem paz. É estar numa igreja sem paz. É verdade ou não é, minha gente? Você fica incomodado. Você fala: o que eu estou fazendo aqui? Você não quer nem sair nem ficar. Você fica num conflito. Você não tem paz. E quando a gente não tem paz, a gente também não tem alegria. Ele fala assim: eu estou falando isso para que você tenha alegria, para que a sua alegria seja completa e para que você tenha paz. Então, quando a gente pensa em desistir, é porque a gente está sem paz e a gente está sem alegria. Verdade ou não é? Mas quando a gente ora, Deus traz de volta a paz e traz de volta a alegria. Quando a gente se submete à vontade de Deus, Deus traz de volta a paz. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? E a palavra diz: se permanecer em mim e eu permanecer em vocês, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Pedir fala de quê? Orar. Então, pede a Deus para trazer de volta essa paz. Pede a Deus para trazer de volta essa alegria. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Pede a Deus porque Ele vai trazer. Amém, meus irmãos? E eu vou falar uma coisa para você: quem limpa é o agricultor. Limpar significa tirar. Ele fala: eu limpo para que você possa dar mais fruto. Eu tiro para que você possa crescer mais. Quem limpa é Deus, quem tira é Deus. Deixa Deus limpar e deixa Deus tirar na hora que Ele quiser. Quando é que Deus tira certas coisas da nossa vida? Quando aquilo já cumpriu um tempo determinado. Tudo na vida tem um tempo determinado para Deus, na nossa vida. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então, permaneça. Permaneça orando e permaneça buscando a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo algo para você. Nesse texto, aparece várias vezes o Senhor Jesus dizendo: permaneça em mim. Permaneça em mim. Vamos ler de novo o texto? A gente conclui com essa parte. Permaneça em mim. João capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele fala: permaneça em, e eu permanecerei em vós. Versículo 4 ele fala: se você não permanecer na videira, não é? Ele diz aqui: permaneça em mim. Versículo 5: quem permanece em mim. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim. Versículo 7: permaneça em mim e nas minhas palavras, e eu permanecerei em vós. Versículo 9: permaneça no meu amor. Versículo 10: permaneça no meu amor. Versículo, ele vai dizendo, e no amor do Pai, eu permaneço. Então veja, em todo tempo o Senhor está dizendo: permaneça em mim. Irmãos, permanecer em mim é permanecer em quem? Em quem, meus irmãos? Em Cristo. Em Cristo. Permanecer em Cristo. Nós não entramos na igreja por causa do irmão, nós entramos na igreja por causa de Cristo. Você não está aqui por causa que eu sou bonitinho, nem de frente nem de ladinho.
Já viu esse meme? De frente sou bonitinho, de ladinho sou bonitinho. Está repreendido em nome de Jesus. Mas você riu porque você vê também. Você está aqui por causa de Jesus, irmão. Você está aqui porque Jesus te salvou, Jesus te chamou. Você está aqui porque Ele começou uma obra na minha vida, é Ele que vai completar. Então não sai da igreja por causa de A, por causa de B, por causa de C. Só sai quando Jesus mandar. Porque sair sem a vontade de Deus é sofrimento, é luta, é prova. Então nós temos que permanecer, e permanecer aonde, meus irmãos? Em Cristo. Amém, meus irmãos? Ele fala, vocês são os ramos, estejam ligados em mim. É uma questão de sobrevivência. Porque o ramo está ligado ao tronco, e esse tronco tem uma vida, tem uma seiva que alimenta esse galho. Assim como eu não posso tirar o peixe do mar, senão ele morre. Nós somos criados para viver na presença de Deus. A presença de Deus é o ar que a gente respira, é o alimento que nos sustenta. Nós estamos ligados em Cristo. Aqui fala de ter intimidade e ter comunhão com Cristo. Tem muita gente que tem intimidade com a igreja, comunhão com a igreja, com as pessoas, mas não tem intimidade com Cristo, não ora, não busca, não tem relacionamento com Cristo. Só ora quando está aqui, só lê a Bíblia quando está aqui, mas quando sai daqui, Cristo é um estranho. Cristo não quer ser um estranho para a gente, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele disse para os discípulos, eu não quero que vocês sejam apenas meus discípulos, eu quero que vocês sejam meus amigos. Porque o amigo, eu compartilho tudo com o meu amigo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é nosso amigo. Isso fala de intimidade. Amém, meus irmãos? Quando fala permanecer em mim, Ele está dizendo, eu quero que você esteja debaixo do meu governo. Eu quero que você esteja debaixo da minha autoridade. Eu quero que você esteja debaixo de obediência a Cristo. A mim é o que Ele está dizendo, não ao pastor, mas a Cristo. Só tem autoridade quem se sujeita à autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Você não vai ter autoridade sobre o diabo se você não se sujeitar a Cristo. Você não vai ter autoridade contra demônios se você não submeter a Cristo. A palavra diz, resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só foge de quem se sujeita a Cristo, de quem está debaixo da obediência de Cristo. Por isso que o diabo está brincando com muito crente, gente. Por isso que o diabo está maltratando muito crente. Crente que está na igreja, crente que é crente. Crente que está na igreja, crente que canta, crente que ora, que crente que faz, que não é crente que nada. O diabo está brincando, o diabo está fazendo uma arruaça, porque não se sujeita a Cristo. A palavra diz, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu dou autoridade para quem se sujeita a mim, diz o Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Vamos nos sujeitar mais a Cristo. Vamos colocar a nossa casa debaixo do senhorio de Cristo. Vamos colocar nossos filhos debaixo da obediência à palavra de Cristo. Vamos colocar a nossa vida debaixo da vontade de Cristo. Irmãos, isso é muito sério. Senhor, eu não quero dar um passo que não seja a tua vontade. Eu não quero fazer nada que não seja da direção do Senhor. Não basta só frequentar a igreja, não basta só cantar uma música, não basta só usar uma linguagem de crente. É preciso se sujeitar a Cristo. Quem está compreendendo, meus irmãos? E só consegue se sujeitar a Cristo e está ligado a Cristo. Eu vou falar uma coisa para você. Quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo. Nascer de novo é uma experiência que só Cristo pode fazer em nós. Uma transformação que só Cristo pode fazer em nós na pessoa do Espírito Santo. Isto é, nascer de novo. Diga para o irmão que está ao seu lado e pergunta assim, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Pergunta para ele, você já nasceu de novo? Vou falar para você igual Jesus disse para Nicodemos, olha, Nicodemos, você é muito religioso. Nicodemos, você frequenta a igreja todo domingo.
Ô Nicodemos, você conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas uma coisa ainda te falta, Nicodemos: nascer de novo. Mas como que é nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Não, Nicodemos. Nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito. A água é a palavra de Deus. O Espírito é a ação do Espírito Santo na nossa vida. É nascer de novo. Um pouquinho aqui. É nascer de novo. Irmãos, não basta frequentar uma igreja. Não basta dizer eu sou da Manaim. Não basta dizer eu gosto do pastor Léo, eu gosto da... Não, isso não é o suficiente. Tem que nascer de novo. Algumas pessoas falam assim: pastor, nós levamos tantas pessoas para o encontro. Olha só a crítica que nós recebemos. Escuta só isso aqui. É uma crítica. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente ganha alma. E quem não trabalha, quem não se esforça e quem não ganha alma, fica criticando quem trabalha. A verdade é essa. É igual quem não dá dízimo, critica quem dá. É porque não dá. Mas sabe qual é a crítica que a gente recebe? Pastor, para que fazer encontro? Olha só que maldade. Para que levar essa montaréu de gente para o encontro, se só poucas pessoas se batizam? Se só poucas pessoas permanecem? Ainda falam assim: por que adianta ganhar se não consolidar? O que adianta ganhar essas pessoas se o pastor não cuida das pessoas? É terrível um negócio desse, cara. Dorme com um barulho desse. Fala assim: irmão, porque você não sabe o que você está falando. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente só consegue consolidar quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não se consolida. Quem nasceu de novo, quem vai no encontro com Deus e verdadeiramente tem um encontro com Deus e recebe a palavra e aceita Jesus de verdade, essa pessoa, ela mesma se consolida naturalmente, facilmente, ela é simples de consolidar. Agora, uma pessoa que não nasceu de novo, ela não consolida. Porque quem não nasceu de novo é serpente, não se consolida serpente, só se consolida quem é cordeiro, quem é ovelha. Serpente não se consolida. Então tem que se converter. Tem que se converter, tem que nascer de novo, tem que estar ligado à videira. Então para de falar o que você não sabe, para de criticar quem está trabalhando, ganhar alma para Jesus. Em vez de criticar, vai ganhar alma para Jesus. Porque quem converte é o Espírito Santo. Quem está compreendendo, meus irmãos? Aí, se você dá ouvidos para críticos como esse, a gente fica triste. A gente se sente acusado. A gente se sente assim: oh meu Deus, aonde eu estou errando? Oh meu Deus, onde a igreja está falhando, que não está conseguindo consolidar? Mas sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Não fica triste com isso não. Se alegra com aqueles que permaneceram, se alegra com aqueles que se batizaram, se alegra com aqueles que nasceram de novo, se alegra com aqueles que estão sendo transformados. Aqueles outros que não estão, vai chegar o tempo dele, mas celebra. A palavra diz: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu num solo rochoso, a outra parte da semente caiu num solo cheio de espinhos, o outro caiu na beira do caminho, mas um caiu numa boa terra, e aquela semente cresceu e frutificou a 30, 60 e a 100 por 1. 1 para 4 significa 25%, irmão. Sabe o que significa? Que a cada 100 pessoas, 25 nascem de novo. A cada 100 pessoas que ouvem o evangelho, que ouvem a palavra, a proporção é 25%. Uns vão ouvir a palavra, vão se animar, mas depois vai vir a luta, vai vir a provação e vai desistir. O outro vai vir os cuidados desse mundo para querer ganhar dinheiro, vai desistir. Os outros estão à beira do caminho mesmo e vai desistir. Mas tem aqueles que estão aqui, tem aqueles que estão aqui, tem aqueles que estão aqui, aqueles que permaneceram, aqueles que receberam a palavra. Você permaneceu, você é essa boa terra. Então prega a palavra. A gente tinha que fazer encontro, era todo mês. Porque quanto mais gente passando pelo encontro, quanto mais gente ser evangelizado, quanto mais gente, a proporção aumenta. Então não compete a gente salvar ninguém, nem converter ninguém. Compete a gente semear a palavra. Mas a gente tem que permanecer em Cristo.
Sabe o que eu oro, irmão? É para que todos vocês aqui sejam verdadeiramente transformados. Sabe o que a minha oração para Deus todos os dias é falar: Senhor, salva esse povo, transforma esse povo, que não fique nenhum frequentador ali que não tenha nascido de novo. E se aquele que está em cima do muro, que não sabe se nasceu de novo, que ele tenha um encontro verdadeiro com o Senhor nesse domingo e fala: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Então se alegre por aqueles que permaneceram, não fique triste por aqueles que não estão mais com você. E você não compete a gente saber isso, compete a gente ganhar as pessoas. Vamos consolidar? Claro que vamos. Tem uns que vão ser bem mais fáceis, tem outros que vai ser nem difícil, vai ser impossível, porque não nasceu de novo. Quero dizer para você, irmão, ei, olha para cá. Ei, olha para cá. Eu falo assim, né? Parece que estou falando com você. Estou falando para todo mundo. Olha para cá. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Aleluia. Permaneça em Cristo. Não se afasta não. O mundo não serve mais para você. O mundo não é mais o teu lugar. Se você quiser ir para o mundo, vai acontecer igual aconteceu com Jonas na barriga do baleia. Vai ser cuspido, porque o mundo é a baleia e você não é mais digerível para as coisas desse mundo. Permaneça na presença de Deus. Permaneça em Cristo. Porque quem está em Cristo, aleluia, é o que diz aqui Colossenses, capítulo 3. Aleluia. Versículo 1. Olha só o que acontece quem está em Cristo. Você já ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Você está em lugares altos. Você está em lugares altos. Olha o que diz Efésios 4:2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez o que, meus irmãos? Sentar em lugares celestiais Por isso que Jesus falou: permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, porque eu estou nas regiões celestiais. Se você permanecer em mim, você também vai estar em lugares altos. Se você permanecer em mim, você também estará lá em cima. Se você permanecer em mim, você vai estar acima da depressão, da ansiedade, da tristeza, da angústia, da solidão, da rejeição, da dificuldade, da aflição. Permaneça em mim, esteja em Cristo. Nós estamos em lugares altos. Por isso que eu gosto da figura da águia. Nós somos comparados à águia. Sabe o que a águia faz? Ela vai lá no chão, pega a serpente e leva lá para o alto. Porque o lugar da águia é em lugares altos. Quando ela pega a serpente e leva em lugares altos, ela tira a serpente do seu habitat natural. E lá em cima ela não tem equilíbrio. Lá em cima ela se desequilibra. Lá em cima ela não tem chão firme. Você é uma águia, você não tem que se rastejar com a serpente, você não tem que se rebaixar a serpente, você não tem que comer o pó da serpente, você tem que estar em lugares altos, você tem que estar numa rocha que é mais alta do que eu, diz a Bíblia. Você tem que estar num lugar alto, você tem que estar em cima. E não se rebaixar os problemas, não se rebaixar o diabo, não se rebaixar as afrontas, não se rebaixar as ameaças do inimigo. Você está em lugares altos. Por isso é estar em Cristo. Essa semana vão acontecer situações para você se rebaixar, para você se humilhar. Não, pastor, eu tenho que se humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Mas nós temos que nos humilhar não diante dos homens. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor. Não se rebaixe diante de homens, não se rebaixe diante de patrão, não se rebaixe diante de ninguém. Obedeça sim às autoridades, respeite sim o local de trabalho, respeite sim onde você está, senão você vai ser mandado embora também, porque tem princípio, tem regra, tem autoridade, tem submissão. Mas uma coisa é você obedecer, uma coisa é você se rebaixar. E nós temos que nos humilhar somente a
diante de Deus, porque é Ele que nos exalta. Quem recebe essa palavra hoje, irmãos? Permaneça. Deus vai salvar seu casamento. Deus vai salvar seu casamento. Deus vai salvar seus filhos. Deus vai salvar seu esposo. Deus vai salvar sua esposa. Deus vai salvar seus sonhos, seus projetos, seus ideais. Deus vai salvar. Simplesmente permaneça. Não ceda. Né, Elaine Santos? Cadê Elaine Santos? Foi arrebatada, meu Deus. Ela não está aí não, Elaine? Tadinha, passando mal. Tá tudo bem? Tá bom, nada grave. A Elaine canta uma música tão bonita, Não Ceda. Nós vamos cantar essa música hoje. Louvor, vamos lá? Amém? Quem recebe essa palavra hoje? Fala para o teu irmão assim, ó, não ceda às pressões. Permaneça. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.